Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Este é o dia que o Senhor fez para nós e devemos sim nos alegrar nele. Bom dia, Deise, Edna, Ana, Lu, Pamela, Cleide. Bom dia, meninas! Coisa boa, hein? Mais um dia, coisa linda. Eu me alegro muito às manhãs, sabia? Eu tenho conseguido ressignificar as manhãs. Era tão difícil para eu acordar antes. Aí eu acordava meio mole, até eu pegar no ritmo, gente, demorava um pouco. Mas agora eu já acordo e já dou um pulo da cama, mesmo que eu não acorde exatamente no horário que eu programei, que o horário programado é às 5, nem sempre eu consigo. Ontem, por exemplo, tomei um monte de remédio de gripe, pensa hoje, dormi igual a pedra. Mas deu a hora, dou um pulo e falo, bora, porque o dia já começou. Hoje nós vamos fazer a segunda interferência, né? Ontem nós fizemos a interferência do medo. E nós falamos que o medo, por que o medo ofende ao Senhor, né? Porque é uma demonstração de que nós não confiamos. Deus, eu tô em risco, Pai, eu tô aqui em risco, o negócio tá feio aqui pro meu lado, eu tenho certeza, assim, se o Senhor vai me livrar. Então eu tô um pouco receosa, não tô conseguindo ir, não tô conseguindo avançar, porque eu não tenho muita certeza que vai dar tudo certo. Então por isso que o medo ofende ao Senhor, que é uma forma, né, da gente... o medo, a Ana colocou assim, ainda bem que a gente não precisa aparecer. Gente, mas sabe que tá sendo ótimo, porque eu tô penteando o cabelo de manhã. Antes eu não penteava o cabelo de manhã, gente. Era uma loucura, eu fazia um coquezinho aqui, aí eu passava o dia. Hoje eu tenho que pentear o cabelo, olha que benção. Enfim, o medo é uma demonstração de que nós não confiamos que Deus vai nos livrar daquilo que parece ser algo mortal, algo ruim, né, algo agressivo. Então a gente fica ali com receio e a gente não avança. Hoje nós vamos falar sobre fazer uma intervenção de um sentimento que nos paralisa também, né? Que eu penso que ele é pior do que o medo. É a insegurança. Nós vamos fazer a interferência hoje da insegurança. E nós vamos ler, usando como referência para melhorar o nosso entendimento, Mateus 9, que fala da cura de um paralítico. E a insegurança é isso, né? Ela nos paralisa. Então vamos lá. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. É muito forte isso, gente, porque quando você se sente paralisado, é assim que a gente fica, não é? A gente fica ali, literalmente, você se sente literalmente sem movimento, paralisado, real, assim, né? Você fala, meu Deus do céu, realmente eu tô aqui paralisado. E às vezes a sensação que a reação que nós temos é ir deitar. Né? Quem nunca sentiu isso? Você tá num momento assim que você não sabe o que você vai fazer, você se sente incapaz de resolver aquele problema, e você fala, quer saber, eu vou dormir. Eu vou deitar. Você tá sendo tão incapaz de andar que você se coloca numa cama, né? Vou ficar aqui quietinha, não sei o que fazer, então eu vou ficar aqui. Olha o que a insegurança faz com a gente. Ela literalmente nos coloca numa maca, numa cama, né? Ao ver a fé que eles tinham, então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, olha, Jesus viu a fé que os amigos tinham, e aí Jesus se dirige ao paralítico, e ele fala assim, anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo, isso é uma blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante e ande?
Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra, governo, né? Para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, olha a interferência aqui, ó. Levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado autoridade aos seres humanos. Olha que interessante isso. A multidão se encheu de temor e louvou a Deus pelo Pai, ter dado autoridade, tal autoridade aos seres humanos. A insegurança, gente, ele é uma sensação de impotência, né? Ontem eu falei assim, porque o medo ofende ao Senhor, porque demonstra que nós não confiamos em Deus e tal. Aí você pode ter pensado assim, Fernanda, eu tenho certeza do poder de Deus, eu não tenho medo, né, que Deus ele faz, eu não tenho medo de que Deus vai falhar comigo, isso não passa nem longe pela minha cabeça, porque eu sei o poder que ele tem. Na verdade, eu não confio em mim. Na verdade, a minha insegurança não é com Deus, é comigo mesmo. Eu não me sinto capaz de fazer. Eu não me sinto, tenho condições de ir lá e mostrar o porquê que eu vim a esse mundo. Então eu sinto uma insegurança, não é em relação a Deus, eu sinto uma insegurança em relação a mim mesma. E eu não saio do lugar porque eu não confio que eu sou capaz de me mover. Eu não me sinto confiante que eu sou capaz de chegar em algum lugar. E esse sentimento de insegurança nos paralisa, nos tira o movimento, nos impede de andar. Nos impede de fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, impede de nós realizarmos o nosso sonho e de viver aquilo que Deus confiou em nós, né? E essa sensação de insegurança, ela é gerada às vezes por experiências que nós tivemos no passado, né? Uma vez você tentou e aí você falhou. Você já tentou fazer isso uma vez e não deu certo, e aquilo ali ficou em você, e você fala, como que eu vou fazer? Aí você fica alimentando a sua mente das experiências que você teve que não foi legal. Ou então você carrega ainda palavras da sua infância. Você é incompetente, você é uma imprestável, você não vai servir pra nada. E você cresceu com essas palavras ecoando na sua mente, dizendo, não, você não serve. Né? Quantas figuras de autoridades, né, que hoje e que já exerceram na nossa vida, pai, mãe, professor, avós, que reforçaram uma palavra contra nós porque encontrou em nós uma limitação, né? Às vezes é muito mal criado e aí fala assim, você não vai, o seu lugar é na cadeia mesmo, porque você não respeita ninguém. Às vezes é uma criança muito enérgica e aí começa a falar, você não vai servir pra nada, você é um burro, você não consegue sentar pra prestar atenção em nada. Ou às vezes é uma criança tem um ritmo mais lento e aí começa a dizer, você é um lento, né? Você não sei o quê, e começa a falar, às vezes não fez o que a pessoa pediu, você é um imprestável. Primeira coisa, gente, que nós precisamos nos atentar é o que falam para as crianças que estão ao nosso redor. Então você mãe, você pai, primeiro que você, em hipótese alguma, você pode se dirigir ao seu filho com palavras pejorativas, de desencorajamento, porque essas palavras ficam guardadas e na idade adulta isso é um problema. Você mãe, você pai, você não pode deixar ninguém falar assim com o seu filho, né? Às vezes é um avô que tá repreendendo e fala, esse menino é um retardado, esse menino é um burro mesmo. Você tem que fazer a interferência e falar, não, assim você não vai falar com meu filho. Às vezes é um padrasto, né? Quantas famílias hoje se uniram depois de terem filhos e aí a pessoa, né, vai lá e se refere ao seu filho de maneira pejorativa. Você não pode deixar. Nenhum relacionamento ele é tão importante assim ao ponto de você permitir que o outro fale do seu filho de uma maneira pejorativa. Você é um imprestável, seu filho não serve pra nada. Não. Vamos separar as coisas aqui. Do meu filho você não pode falar assim, não.
Então você tem que colocar um limite. A pessoa não pode chegar e tratar e destratar o seu filho e você achar que tá tudo certo. Um professor, seu filho é um incompetente. Não, não. Você precisa fazer essa interferência. É necessário, porque essa criança ela vai nascer ela vai crescer traumatizada, ela vai crescer com limitações, com inseguranças, e você vai ter contribuído com isso. Olha, gente, isso é muito sério. Você precisa. Você não pode falar coisas negativas. É sua responsabilidade, não é seu filho? Você não quis? Não é assim? Ah, eu não quis. Então dá pra alguém que queira. Não vai ficar maltratando a criança, não. Seja responsável. Ué, gente. Ah, como assim? Você pega uma criança e despeja o seu ódio sobre ela? Como assim você pega uma criança, você despeja a sua insegurança, chega em casa nervoso, porque foi um dia difícil. Então eu acho que eu posso falar o que eu quero? Não, você não pode falar o que você quer, já começa por aí. Você não pode falar o que você quer. Não tá bem, fala assim, olha, mamãe não tá bem agora, papai não tá bem agora, titia não tá bem, vovó não tá bem agora. Vamos esperar, me dá só uns minutinhos pra eu me recompor, porque meu dia hoje foi puxado, filho. Olha, o meu dia hoje não foi fácil. Professor, não tem paciência, não vai dar aula, pede demissão, ué. Quer ganhar dinheiro e não quer fazer seu papel? Enfim. Só que nós também passamos por isso. Você sabe que muitas partes das nossas vidas foram afetadas porque alguém disse pra nós. Nós ouvimos isso na infância. Você é um mal criado, você é arrogante. Esse dia eu tava numa lojinha e aí uma criança falou assim pra mãe, ai mãe, eu queria tanto esse, né? E era o mais caro que tinha na loja, e ela falava assim, não dá pra sair com você, você tem mentalidade de rica, menina, você é assim, você não serve pra fazer parte da nossa família, porque a gente não é rico, a gente é pobre, você entendeu? A gente é pobre, você quer ser diferente, você quer ser melhor que todo mundo. A menina só queria, ela nem sabia o preço, do negócio, a nível de comparação era uma criança de 5 anos, sei lá. A minha vontade era fazer uma interferência ali, mas eu não podia, né? Porque eu nem conhecia as pessoas, imagina. Mas eu falei, ô Senhor, tenha misericórdia dessa criança. E a mãe começou a esbravejar no meio da loja, dizendo que ela era pobre. Dizendo que ela não podia querer coisas melhores. Ô, gente, você tem que explicar. Olha, mamãe não pode. Hoje não dá, mas vai dar tudo certo. Eu lembro que meu pai, ele me chamava no quarto, às vezes eu queria algumas coisas, e ele falava assim, filha, o pai não tem agora. Mas se você orar pelo pai, ai, Deus vai mudar tudo e a gente vai poder ter o melhor. Esse era o não do meu pai. Olha, vamos orar, filha, que Deus vai dar pro pai. Ó, você ora porque o pai vai ter um trabalho melhor, o pai vai pegar uma obra maior, o pai vai fechar um negócio maior e vai dar tudo certo pra gente. Não é falar, você é pobre, você é um miserável, não pode. Gente, é umas coisas e muitos de nós crescemos em ambientes assim. E hoje nós somos afetados por isso. Essa insegurança que você não sabe nem de onde vem é de palavras que você ouviu desde a sua infância. São palavras de desencorajamento que nós ouvimos desde a nossa infância. O professor dizendo que você é muito distraído, então você não ia conseguir nada. Imagina que você vai terminar. Você não vai nem conseguir terminar o colegial. Você não vai conseguir nem terminar o ensino médio. Porque olha como você é. Você não presta atenção, você é muito bagunceiro. E começa a gerar sentenças. O único que pode sentenciar e dar e fechar uma palavra na nossa vida é o nosso Deus. Nós não podemos. Se alguém vem até nós e conta um sonho por maior, olha, meu sonho é ir pra NASA. Você olha pra pessoa e fala, oh Deus, não tá tendo nem o dinheiro pra pegar o ônibus. Mas é você que vai falar isso pra ela? Você vai falar assim, você pode. Se você pode sonhar, você pode viver. Se você pode sonhar, você pode realizar. Nós temos que ser a encorajadora, gente. Não aquela que, não sei, né? Olha pra você. Isso acontece, às vezes, num círculo de amizade. Você conta uma coisa pra pessoa, a pessoa olha e fala assim, isso é muito difícil. Já não serve pra ser minha amiga. Sai de perto de mim. Vai embora da minha casa. Vai embora da minha casa agora. Não serve pra estar perto de mim. Porque é uma pessoa que tem tentado me desencorajar o tempo todo. E aí, sabe que como quebra essas limitações que foram impostas a nós, Pamela? Sabe como que faz isso? É crendo na palavra. Olha o que o Senhor disse aqui para esse paralítico: perdoado estão os seus pecados.
Porque, nossa, mas ele é paralítico, como assim perdão de pecados, né? Será que este homem não se sentia culpado por alguma coisa que ele fez? Porque, olha, é tão interessante isso, porque a gente cresce ouvindo palavras de desencorajamento o tempo todo, e às vezes você reproduz aquilo que você ouviu. De repente ele ouviu um exemplo, tá, gente? Isso nem tá na Bíblia, pelo amor de Deus, vai falar que eu sou herege. Pode ser um exemplo, pensando aqui no meu mundo fantástico de Bob, que esse moço tenha ouvido falar a vida inteira que ele era muito violento. Você é muito violento, porque ele brincava, ele derrubava, brincava de lutinha, e aí pode ser que ele tava lá brincando de lutinha e ele se jogou de algum lugar e machucou a perna e quebrou a perna. A vida inteira ele ouviu dizendo que ele era muito violento. Que ele era muito violento. E aí ele fala assim, é culpa minha. É culpa minha. Eu estou paralítico porque eu errei. Porque olha, minha mãe disse. O meu pai disse, eu errei. Olha a situação que eu estou. Eu me coloquei nessa situação. Quantas vezes nós carregamos culpa? E aí quando Jesus fala assim, perdoados são os seus pecados, porque possivelmente existia algo no coração dele. Jesus não falaria para ele para atingir os discípulos, não. Para atingir os discípulos, não. Para atingir os... Quem é que tava lá, gente? Que eu esqueci agora. Os fariseus, a galera, os mestres da lei. Não foi uma indireta, porque Jesus ele não trabalha com indireta. Jesus é muito direto e intencional. Quem trabalha com indireta somos nós, né? Somos nós que trabalhamos com indiretinha. A gente não tem coragem de falar pra um, aí a gente aproveita e fala pra todo mundo porque a gente não tem coragem de ser intencional. Jesus não. Jesus ele não pegaria a situação daquele paralítico pra mandar um recadinho pro mestre da lei. Porque depois ele foi e virou pro mestre da lei e falou o que ele tinha que falar. Esse é Jesus. E é assim que temos que ser. Esse negócio de ficar mandando indiretinho aí não é de Deus, não. Aí o que acontece? Aquele homem que se chama Jesus, poderoso, maravilhoso, virou pro paralítico e falou assim, perdoados estão os seus pecados. Ele foi intencional naquilo. Certamente tinha alguma culpa, algo que pesava o coração dele que impedia que ele andasse. Então, antes de ser liberado a palavra de cura, de milagre para a vida do paralítico, primeiro teve que ser liberado o emocional daquele paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu não sei o que te gera culpa, eu não sei o que você está carregando, o que está te impedindo de andar, mas eu quero dizer que está perdoado. Aí tem aqueles, né, falam, ai meu Deus, perdoar pecado, ele estava paralítico, quer perdoar pecado. Aí Jesus fala, ai, sim, para de falar. Sabe, você acha que o que é mais difícil? Perdoar o pecado ou uma paralítico ande? Agora que seus pecados já foram perdoados, filho, agora que você entendeu, mostra pra esse povo aí quem é Deus. Levanta, vai pra tua casa, ande. Mas você entende que primeiro precisou de uma cura na sua alma. A insegurança que você tem hoje, que te impede de avançar profissionalmente, que te impede de sair deste lugar, você fica ali, será que eu vou? Fê, eu creio em Deus. Você disse ontem que o medo é uma demonstração de infidelidade, de não crer que Deus vai me livrar. Eu creio, Ele é poderoso. Eu não tenho a menor dúvida do poder de Deus. O que eu não acredito é em mim. O que eu não confio é que eu vou dar conta. O que eu não confio é que pra mim que vai dar certo. O problema sou eu. Existem enfermidades aí na sua alma. É uma paralisia emocional. E você precisa dizer assim, eu vou andar porque perdoados foram os meus pecados. O diabo, né, que não brinca de ser diabo, como diz o pastor Adequias, ele vem pra acusar, né? Ele vem pra acusar e fala assim, quem é você? Você não pode, você não consegue, você não é capaz. E ele começa a colocar um monte de coisa, porque a insegurança ela vem do padrão de pensamentos negativos que ecoam na minha mente. Eu não sou capaz, eu não posso mesmo. Aí você reproduz tudo que você ouviu a sua vida inteira. Você repudia o que fizeram com você. Mas você reforça o que fizeram com você. Olha que loucura. Eu ouvi a minha vida inteira que eu não sou capaz. Eu não suporto quando eu lembro disso, que falaram pra mim, nossa, me dá uma tristeza. Mas eu continuo falando pra mim que eu não sou capaz. Mas eu continuo reforçando esse padrão maligno de pensamento, de que eu sou burra, de que eu sou lenta, de que eu sou lerda, de que eu não vou dar certo. Eu continuo. Não, eu não vou continuar. Aquilo ali era a voz do inferno. Eu não sei por que aquela pessoa foi tomada por um espírito maligno para me perturbar, mas eu sou livre.
Sabe por que você vai dar certo? Sabe por que você tem que fugir e abandonar, interferir a insegurança na sua vida? Porque o eu sou mora dentro de você. Lembra que nós falamos? O eu sou mora dentro de você. Você não pode ser insegura com o eu sou em você. É incompatível. Olha quem ele é. Ontem eu tava falando pra minha mãe, né? Eu falei assim, eu sou maravilhosa mesmo, eu sou incrível, eu sou... Por quê? Porque o Pai mora em mim, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele opera em nós. E se Ele opera em mim, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu posso. Eu posso porque eu sou a Elisete Fernanda? Não, eu posso porque o eu sou está em mim. E se Ele está em mim, eu tenho o poder de fazer aquilo que Ele me designou a fazer. Ele me adotou como filha. E quando eu sou adotado como filha, eu tenho os mesmos direitos de um filho. Olha Jesus aqui, ele fazia obras extraordinárias, ele tinha poder, ele recebeu autoridade. Falaram, meu Deus, que coisa incrível, ele tem autoridade. Deus deu autoridade ao ser humano, porque eles viram Jesus. Jesus, nós somos parecidos com Jesus porque nós somos filhos. Olha o que está escrito em João 1, no versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, quando nós não acreditamos em nós, quando nós somos inseguros, nós não praticamos a justiça, sabia? Nós não praticamos a justiça, porque aqui, gente, ser filho é questão de justiça. Nos foi dado o direito de se tornar filho de Deus. Quem é Jesus? Quais são as características de Jesus? Como Jesus andava, como ele falava, o que ele fazia, como ele se comportava, qual era o poder que ele recebia, como o Pai o tratava. Isso também tem que acontecer comigo. Por quê? Porque é direito. Um filho adotivo, ele não é menos filho do que o filho biológico. Pela justiça, ele tem direitos e deveres semelhante ao filho biológico. Eu adotei, não quero mais, eu não vou te dar direito. Não é assim não. Você tem os mesmos direitos, tanto de obrigação como pai, como dar a ele todo o suporte. É o seu dever. É o seu dever como pai adotivo honrá-lo como filho, como você honra o seu filho biológico. É o seu dever. Porque se você não fizer, você está praticando a injustiça. E Deus, ele não falha, gente. Ele faz exatamente o que ele diz na palavra dele. Uma vez que ele nos adotou, uma vez que nós reconhecemos que ele é o nosso Deus, o nosso Pai, nós reconhecemos Jesus como o nosso Salvador, porque tem que reconhecer Jesus, né? Eu reconheço o Pai, mas Jesus não sei. Não, porque quem se entregou por nós é Jesus. Então, quando eu reconheço que o sacrifício dele foi por mim, aqui tá dizendo, mas a todos que creram nele e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho. Não corre mais na sua veia o DNA da derrota, da separação, da maldição. Não. Você é filho de Deus. A insegurança não pode perpetuar. Você estava paralisado até hoje. A paralisia emocional nos impede de conquistar, de avançar. Mas você vai vencer como? Usando essa palavra aqui. Né? A Pan comentou aqui. Vamos vencer isso. Como que a gente faz para vencer isso? É com essa palavra. Essa é a palavra, é a chave para vencer a paralisia. É o código para ativar. O que é a paralisia? Por que uma pessoa não consegue andar mais? Porque há um problema na comunicação entre o cérebro e o músculo. O cérebro dá ordem, o músculo não consegue ouvir a voz do cérebro, não consegue atender o comando do cérebro. Isso é uma paralisia. Por que há uma paralisia emocional? Porque a nossa comunicação com o pai, ela está comprometida. Então ele dá ordem, você é filho, vai lá filho. E a gente fala, quem sou eu? Não sou filho. Porque eu ouvi a vida inteira que eu não presto. Porque eu ouvi a vida inteira que eu sou bastardo.
aqui em João, capítulo 1, versículo 12, é o código para você levantar dessa cama e começar a agir. Eu sou filho de Deus. E o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo governo que foi entregue para Jesus, a mesma autoridade que foi entregue para Jesus, eu tomo posse dela. E nada mais vai me parar. Eu me levanto dessa cama e começo a andar. Jesus disse para aquele moço, levanta-se, levanta-se, pega a sua cama e vai para casa. Vai para casa, filho. Sabe o que é esse ato de ir para casa? É retome a sua vida, reconstrua a sua história, continue andando, porque eu estou com você. Amém? Você crê nisso? Então anote aí esta palavra, João 1:12. É o que você vai repetir cada vez que algo tentar te parar. Você vai dizer, eu sou filha, então eu vou. Oxe, quem para uma filha de Deus? Tá doido? Você acha que eu vou parar? Não vou parar, não. Eu sou filha, então eu vou sim. E assim, ó, com a cabeça bem erguidinha, você vai falar, eu vou porque eu sou filha. Para de andar de cabeça baixa. Porque rainha, princesa não anda assim, toda chechelenta. Levanta essa cabeça. Toma esse banho, vai lá arrumar esse cabelo. Vai agora, arrumar esse cabelo, tomar esse banho e fazer o que você tem que fazer. Porque nós somos filha de Deus. Amém? Um beijo, até amanhã às 7h01.